Boa noite, gente. Começando oficialmente a nossa Flicete. Eu falei mais uma noite, mas na verdade mais um dia, a primeira vez que a gente faz assim nesse horário. Hoje nós temos um tema muito interessante, eu diria. Vamos falar sobre contos de fadas, mais especificamente entre o texto e a tela, entre o texto e a tela, de A Bela Adormecida a Malévola. Hoje vamos levantar uma discussão interessante, né, que são sobre os contos de fadas, mas não vamos falar simplesmente sobre as definições, não vamos nos prender a isso. E para isso veremos a importância dos contos de fadas. Pode passar aí. Para falar do assunto, veremos sobre a importância dos contos de fadas, a representação da mulher nos contos de fadas e sobre a sua representação e importância hoje. Pode passar. Mas a gente vai ler um trecho, eu diria. Era uma vez uma princesa muito bonita, que foi vítima da maldição do sono profundo por uma bruxa cruel. A princesa foi presa em um castelo, no meio de uma floresta encantada, em um reino adormecido. Um dia, depois de muitos anos, veio a este reino o mais belo, forte e corajoso príncipe encantado, de muito longe, por sinal, só para salvar aquela moça indefesa da terrível maldição. Depois de passar por muitas dificuldades e de derrotar a bruxa má, o príncipe encontra a princesa e se apaixona perdidamente pelo que vê à sua frente. Fogos de artifício e música de fundo embalam a cena, enquanto ele a beija, livrando-a do feitiço. Ao acordar, a princesa se depara com o príncipe em sua frente, e assim como ele, se apaixona perdidamente. Após isso, os dois saem do castelo para se casarem e serem felizes para sempre. Pode falar. Acredito que seja um modelo bem clássico que todo mundo aqui já deve conhecer. Vamos começar falando sobre a importância dos contos de fadas. Pode passar. Elencamos aqui alguns tópicos para falar sobre essa importância, e entre eles estão o fato de que os contos de fada fazem parte da tradição oral. Os contos em geral, na verdade, fazem parte da tradição oral. Como a gente já discutiu aqui com o nono ano, em algum momento, né, deste ano, as histórias são contadas de várias maneiras. E no começo, tudo era compartilhado de forma oral, tanto antes da escrita, em cada sociedade, em cada povo, quanto depois que essa escrita foi chegando, continuou-se com essa tradição de contar as histórias de forma oral. E ainda é um costume muito forte, com certeza todo mundo já ouviu histórias de avós, histórias dos pais, e a gente continua passando sempre em frente, né? As histórias dos contos de fadas foram repassadas durante gerações, dessa mesma forma. E cada pessoa ia contando a sua história, seja outra pessoa, contando a grupos, e as histórias iam se popularizando dessa forma. E a partir deles, podemos perceber como as pessoas de determinadas épocas pensavam seus valores morais, etc. E aqui também mais um ponto muito crucial, né? Quando a gente vê essas histórias sendo passadas de geração em geração, o que é interessante no compartilhamento de contos. Os contos refletem os valores e pensamentos das sociedades que os criaram. Podemos achar absurdas algumas ideias que essas pessoas transmitem, mas a gente sempre deve lembrar que a situação de surgimento daquela história foi diferente da situação que a gente vive hoje em dia. Era um outro mundo, era um outro grupo de pessoas, tinham problemas diferentes e tinham também ideias diferentes das nossas. E todas essas características são justamente refletidas nos contos. Eles ajudam também na construção de reconhecimentos de dificuldades e sugerem soluções de problemas pessoais. Enquanto eles vão assim divertindo, fazendo rir ou fazendo chorar, os contos também trazem reflexões para a vida pessoal de quem tem contato com aquele conto, aquela história. Nos contos de fadas, somos apresentados as situações de tensão, mas que costumam ser resolvidas. Há uma certa identificação com a nossa realidade, o que também nos faz chegar à conclusão de que pode haver, sim, solução para tudo. E eu acho incrível como os contos de hoje costumam terminar sempre bem, como se tudo fosse dar certo, como se fosse aquele mar de rosa, aquela perfeição.
o que também não é uma característica das versões originais desses contos. Eu acho isso muito legal. E um outro ponto, ao longo do tempo, os contos sofreram mudanças para dar moral às histórias. Essa parte eu acho muito interessante. É uma característica que a gente observa de forma gritante quando a gente vai daquele original e vai vendo umas versões seguintes, até chegar ao que a gente encontra hoje. Os contos sofreram certas mudanças para dar moral às histórias, ensinando as crianças como se comportarem e também a saberem que existiam consequências para as suas ações. Alguém levantou a mão? Você quer falar, Nani? Eu quero falar. Ou então mesmo quando não falam diretamente das histórias, quando não fazem um remake nas histórias, pegam em outros contos para falarem desses. Mesmo, por exemplo, a Elsa, quando chega lá e fala que você não se pode casar com um homem que acabou de conhecer lá no filme da Frozen. Insinuando os contos como a Bela Adormecida e etc. Sim, isso é fantástico. A gente pode voltar esse pontinho depois. Mas eu só vou terminar aqui, a gente pode discutir mais depois. Ensinando. Assim, e os contos vão trazendo essas histórias, ensinando as crianças a se comportarem e a saberem que também existiam consequências para suas ações. Desde o primeiro conto, em A Bela Adormecida, de Basile 1634, que foi depois desenvolvido em 1697. Eu falei 1634, gente. Depois de desenvolvido em 1697 e depois transformado pelos irmãos Grimm, que vocês devem conhecer, acredito, em 1812, houve uma forte mudança nessa moralidade de cada história, justamente para trazerem essas reflexões. E aí, a partir disso, muitos autores começaram a escrever livros infantis, como Christian Anderson e Lewis Carroll. Porque muitos desses contos não eram histórias infantis da forma como a gente vê hoje. Muitos eram, definitivamente não eram como a gente vê hoje. Eles traziam a história de uma forma assim mais brutal, na maioria das vezes. Aí depois foram diminuindo o impacto, vamos dizer assim, por causa da forma como as pessoas concebiam as crianças naquele momento. Uma criança não pode ver uma coisa desse tipo, é muito absurda para ela, então a gente tem que aliviar mais. Aí vai mudando as características, vai mudando a característica da história para que fique mais, assim, adequada para o que aquela sociedade pensa que é adequado para uma criança. Sempre temos que pensar nessa questão da sociedade daquele tempo, daquele lugar. As histórias assustadoras, esses elementos assustadores que são presentes nas histórias, como, por exemplo, a morte, o lobo, a bruxa, sempre tem uma bruxa, ainda são utilizados nas novas produções. E são sempre com o intuito de ensinar ao indivíduo que ele deve conhecer e enfrentar o medo para conseguir um objetivo, que ele geralmente tem que completar um objetivo. E uma coisa interessante nos contos de fadas é que, ao mesmo tempo que eles são atemporais, eles também são históricos e são retratados em diversas épocas. Como que Nuno falou, a gente tem histórias, por exemplo, que são modificadas e a gente traz uma história, uma base aqui, e aí depois a gente vai remodelando essas histórias. E aí isso permite que essas histórias se perpetuem no gosto popular. As histórias também podem ensinar sobre o lado obscuro do homem, que a gente costuma querer esconder, que são aqueles padrões morais que tentam esconder nos clássicos, e as histórias modernas se apropriam dando uma nova visão, como a inveja, o desejo, a vingança, a malícia e entre várias outras. E essas versões modernas trazem personagens simples, mas que se envolvem sempre em uma trama repleta de aventuras e emoções complexas. E provam, assim, que é possível ser corajoso e ter medos, e ser uma boa pessoa, mas desejar o mal de alguém, e também de fazer o bem e querer ser amado. E também, além disso, através dos contos de fadas que pode ser trabalhada também a questão do diferente. Ou seja, existem diferentes modos
de agir, diferentes modos de ser, diferentes modos de pensar, de se vestir, e também de conviver e ser amado. E isso possibilita o conhecimento de diversas concepções de papéis sociais também. Pode passar. Então, como foi dito, os contos eles acompanham o pensamento de sua época. Eles representam aquele momento histórico e as crenças daquele povo naquele determinado período de tempo. Então, assim, através das histórias, dessas leituras, do contato com esses textos que são considerados clássicos, nós conseguimos compreender, de certa maneira, como as pessoas se comportavam naquela época, o que se esperava delas naquele momento, e até mesmo o que estava no seu imaginário, no imaginário daquele povo. Então, é por isso que, normalmente, nós podemos notar certos aspectos que se repetem nos personagens das histórias, principalmente os personagens principais e como eles são representados. Muitas vezes os personagens são sempre representados como extremamente bonitos, belos. Os príncipes e as princesas eles seguem um estereótipo criado para aquele período e que muitas vezes influenciava e ainda influencia o pensamento das pessoas sobre o que é beleza. Por exemplo, então, um exemplo. As princesas elas são sempre magras, muitas vezes têm os cabelos longos ou lisos e algumas vezes mais ondulados. E são sempre muito, muito jovens. E é uma representação que contribui para o imaginário do que seria uma mulher bonita. E é um discurso repetido muitas vezes nos contos de fadas. Nós vamos ver as princesas sempre brancas, querendo ou não, elas são sempre representadas assim, cabelo liso, longo, muitas vezes aloirados. E é o que as pessoas tomaram como estereótipo do que seria beleza e que é repassado assim, não tão interessante assim para as crianças. Então, uma outra característica que nós também podemos observar nos textos é que os personagens femininos são sempre representados como aquelas que deveriam cumprir certos papéis. Eram as moças que se dedicavam apenas ao trabalho doméstico e muitas vezes tinham uma atitude passiva e nessa questão representavam um ideal do que seria feminino. Era o papel apenas dela cuidar da casa, ser sempre muito gentil, extremamente bondosa e que assim, independente da situação. E são sim características que deveriam ser compartilhadas por todos nós, mas que nesse contexto meio que representam o atestado de princesa delas. E assim, e as princesas estão sempre ali para serem salvas de situações perigosas. E não por um amigo, por uma amiga, por um parente, por um familiar. Não. Ela vai ser sempre salva por um príncipe que vai salvá-la do perigo que ela está enfrentando. E o herói, né, ele que vai sempre ele vai assumir o papel sempre ativo, sempre de quem vai lutar contra os vilões para salvar essa princesa. Isso que eu já falei. Então, como o Thaís bem falou, né? As princesas, elas... Gente, deixa eu só fazer a interrupção, que tem mãozinhas levantadas. Nuno? Levantou primeiro, acho que eu vejo depois. A Thaís falou, a Thaís falou aí a Thaís falou do padrão estético das princesas, que é sempre uma mulher petarquista, mulher de cabelo liso, bonita. Quando há uma exceção, principalmente como a Diana, que é uma princesa negra, ela passa metade do filme como forma de um sapo. Ou então quando é até mesmo a Mérida e tal, ela também fica impondo e tal, mas essa questão é bem recente. Então, sobre essa questão de conto de fada, eu não sei, sinceramente eu não sei se a gente ainda pode falar conto de fada. Há algumas séries presentes, como existe uma série que é chamada Toca, da Coruja, uma coisa assim, que as protagonistas são bruxas e que têm relacionamentos homoafetivos, etc. Então, essa é uma dúvida que eu queria tirar, se pode dizer que contos de fada podem ser contos de atualidade. Acredito que chamam, por exemplo, são filmes de fadas, histórias de fadas. A gente vai mudando um pouquinho a nomenclatura. Mas só comentando sobre essa questão, por exemplo, da Princesa Negra, uma coisa que eu acho muito, muito interessante é que hoje em dia mesmo as pessoas, mas tem uma pessoa negra, mas tem uma pessoa negra ali, não sei o quê.
Mas essa pessoa negra não aparece assim como uma pessoa negra. É uma pessoa negra que tem um nariz fininho, é uma pessoa negra que tem um cabelo, não é um cabelo crespo, é um cabelo enroladinho, isso quando não é um cabelo ondulado, isso quando não é um cabelo alisado. Então, assim, você coloca uma pessoa assim negra, mas é como se você colocasse uma pessoa que foi pintada. É uma pessoa que tem a cor, mas ela não tem várias características físicas, porque você não pode mostrar tão negra assim, porque não fica interessante. Como é que a pessoa vai querer ver aquele nariz? Então, a gente coloca uma coisa assim. Eu vejo isso muito em desenhos, por exemplo, ilustrações. Eu ando assim, à procura, assim, fortemente de uma ilustração de uma moça negra que realmente se pareça com as pessoas negras que eu conheço. Porque eu conheço uma outra moça, assim, negra, que tem aquele nariz fininho. Mas, gente, eu conheço, assim, eu faço parte. Eu conheço toda a minha família assim. E ninguém tem esse narizinho pontudinho. Eu nem vou falar das maquiagens, né? E elas não têm esses narizes pontudinhos. Então, o que a gente via na descrição do conto de fada, que, gente, essa princesa loira de cabelo longo, que toda criança, toda menina quer ter um cabelo longo, quer ter um cabelo loiro. A gente sabe por experiência própria como é a criança de cabelo crespo sonhando em ter aquele cabelo loiro e longo e liso, e que sua mãe fala, não, minha filha, corta seu cabelo, raspa todinho que ele nasce bom. Raspa Os seu cabelo traumas que vai nascer liso dessa vez. de Aí eu infância. pensava, ai, será que eu arrisco? Não, e o mais engraçado é que isso nem acontece nem quando é gente negra. Por exemplo, a irmã da Cinderela, a Narcisa, que ela, que ela diz que é feia, etc. A cara dela, ela tem um nariz largo, muito grande também. Os estereótipos Isso do que daí, seria feio. exato. A Então, pessoa feia tem que ser com aquela coisa assim, desarrumada. Tem que ser aquela pessoa que tem o nariz de um jeito, aí tem uma verruga, e você vê uma pessoa com uma verruga na rua e a pessoa anda tipo assim, cobrindo, gente. Por que a pessoa fica com vergonha? Porque o que, é que a gente. Onde é que a gente vê esse tipo de característica? Na bruxa. A bruxa, aquela velhinha corcunda, a bruxa, aquele cabelo que tá caindo, aquele cabelo que tá isso, que tá aquilo. É sempre a pessoa que sai mal representada, é sempre a bruxa. Pode falar, Yasmin, senão eu não paro. Com relação a isso aí, que o. Eu não sei o nome dele, gente. Mas tem um. É porque eu gostava muito de assistir filme quando era guria, mais nova, né? Mas tem uma continuação da Cinderela, né? Um pós Felizes para Sempre, que é raro de acontecer dentro dos filmes da Disney. E aí mostra essa Narcisa, a irmã da a irmã postiça da Cinderela. E aí ela se entope de maquiagem para poder se achar bonita, para poder encantar um carinha, né? Que acho que é um padeiro. Entende? Porque, tipo, ela dentro da família dela sempre foi. Como é que eu posso dizer? Induzida a procurar homens ricos e afins, né? Naquela época, para você se dar bem na vida, você como mulher tinha que se casar com um cara rico, né? O próprio velho da lancha. Mas assim, o que acontece? Aí ela se apaixona por um padeiro, e aí, não sei nem se eu poderia ter feito isso, né? Mas tá bom. Aí ela se apaixona por um padeiro, e aí ela, para poder encantar o padeiro, se periquita, faz um monte de maquiagem assim, sabe, e tal. E a Cinderela chega e fala, não, você é bonita e tal. Ah, mas com esse nariz largo, as feições dela. Então, tipo, o tempo todo renegando. E às vezes, mesmo quando você tem essas feições, você quer renegá-las, né? Porque a sociedade fala que isso é feio. Mas beleza. Mais algum ponto? Acho que o Thiago quer falar. Foi mal. É só uma consideração a respeito disso da beleza, porque assim, o feio é sempre atrelado ao mal, entende? O que é feio vai ser sempre ligado ao mal. Só para completar isso que vocês falaram. E é bom lembrar que beleza é uma questão bem relativa, né, gente? Porque eu acho gente bonita que Thaís pensa Patrícia, pelo amor de Deus. E Thaís acha gente bonita que eu penso Thaís, por favor. Então, eles criaram padrão. isso, eles criaram a ideia de beleza, a ideia do que é bonito, a ideia do que é feio. Aí repassaram e as pessoas aceitaram, que para mim é uma coisa bem absurda. Como é que vocês podem aceitar tão facilmente essa ideia do que é feio e do que é bonito? E eu sei que cada sociedade, em cada tempo, tem o seu ideal de beleza. Quando a gente olha assim, o ideal de beleza, qual era a mulher perfeita em tal tempo? Você fica assim, mas gente, já vi vários vídeos desses, eu adoro esse tipo de coisa, assim, de história. E é muito interessante, porque se hoje a mulher bonita tem que ter aqui no Brasil, tem que ter o corpo violão, nos Estados Unidos, me parece, que para os brancos, pelo menos, é mais bonita aquela modelo, aquela bem magrinha, bem beinha. Mas antigamente tinha lugares em que, assim, bonita era aquela mulher bem farta, bem gorda,
E depois disso, também tiveram outras formas, em diferentes lugares também, sempre. E é como eu estava falando sobre a questão dos contos, né, da moral e tudo que... As ideias que eram transmitidas, a gente vai transmitindo assim também. Se eles diziam que aquela mulher era bonita, daquele jeito, em outros contos de outros lugares, a gente já pode ter uma outra mulher sendo descrita como uma mulher maravilhosa, a princesa maravilhosa. O príncipe também pode ter uma outra descrição. Porque o príncipe que a gente vê é um príncipe forte, é um príncipe jovem, é um príncipe com os olhos que meu Jesus. Mas a gente vai ter uma outra descrição em cada outro lugar. Pode falar. Tem o Clone, por exemplo, na novela que está repetindo aí, a gente vê esse conflito, né, dos muçulmanos, que para eles a mulher bonita é a mulher que enche a cama, a mulher cheia. E quando chega aqui no Brasil, eles falam: nossa, vocês querem que as mulheres passem fome, querem mulheres magras, magérrimas. A gente vê esse choque de cultura. E outra coisa a respeito do padrão de beleza. Se a gente pedir para o pessoal da educação infantil, as criancinhas, desenharem uma princesa bonita, eles vão fazer de acordo com o padrão que eles sempre veem. O que é uma boneca loira, magra, alta. Então, coisa que é bem construída, bem enraizada, que dá um trabalhinho para poder eles fazer, viu? A gente tem que trabalhar bem. Da boneca negra aos meninos, às crianças. Sim, e não importa por que tipo de pessoa essa criança está rodeada. Ela pode ter uma mãe que é gorda, ela pode ter uma prima que também é gorda, mas ela vai pensar na princesa e ela pode adorar, assim, achá-las modelos de pessoas. Mas se ela for desenhar a princesa, ela certamente vai querer desenhar uma princesa magrinha. Se ela quer se imaginar no futuro, assim, numa adolescência, numa idade assim, jovem, ela também vai pensar naquela mulher magrinha. Mais alguém quer comentar esse tópico profundo, gente? A gente pode passar. Tem coisa boa que é que na realidade agora na atualidade está mudando. Tem muitas séries que agora mostram protagonistas que, por exemplo, aquela série que eu há pouco citei, que é a Toca da Coruja, que é uma série de animação que é bem recente, se não me engano, no máximo dos máximos lançado em 2019 por aí, que mostram protagonistas bruxas, mostram protagonistas negras, mostram protagonistas de etnias diferentes, personagens fora do padrões que a gente depois no final ama e etc. Só isso mesmo, como felizmente essa questão toda estética, essa questão toda conceitual está mudando, pelo menos. Sim, eu tenho observado isso em uma outra série que eu assisto, Modern Love, que, assim, traz personagens muito diversificados, gente. Eu acho que já falei aqui em algum momento, mas, assim, traz pessoas negras que andam com pessoas brancas, não traz aquela separação, que é um grupo de pessoas negras que conhecem um grupo de pessoas brancas, ou não tem nada contra o outro, mas simplesmente não se misturam. Eu sempre noto essa separação nos filmes e nas séries. Mas assim, não, já traz ali pessoas negras, pessoas brancas, pessoas héteros com pessoas bi, com pessoas homossexuais. E assim, mistura tudo, não é essa separação, como se um não pudesse ser amigo do outro. Eu te conheço, eu te respeito, mas você é negro, então você sempre vai ficar com seus amigos negros, só discutindo coisas de negro. Você é branco, só vai discutir coisas de branco, então a gente não vai se mesclar, sabe? Então, sim, acho que tá vendo a melhora, mas também se não tivesse, né, gente? Já era pra estar bem melhor? Era. Vamos combinar que a gente devia estar numa situação muito melhor. Mas a gente aceita a mudança que vem, né? Ou seja, então cada pessoa tem seu lugar de acordo com sua aparência, né? Porque, gente, é sério, eu tenho revisitado novelas dos anos 2000 no Globoplay e, cara, Mulheres Apaixonadas só tem empregada negra. É aquela cena clássica da família, como posso dizer, dos fazendeiros na mesa e a empregada negra em pé, no caso, representando a escrava. Gente, é muito gritante. 2003, não tem nem tanto tempo assim. Ô, gente, boa noite. Desculpa entrar agora, porque eu estava ocupado. Boa noite, Ítalo. Não tem problema. Você pode rever o começo depois que a gente vai deixar gravadinho, viu? Certo, tá bem. Podem continuar, gente. Yasmin? Beleza. Eu achei que alguém tinha mais algumas coisas para acrescentar, né? Que é sempre bom. É uma questão que, graças a Deus, está sendo discutida, né? Porque é uma coisa que, infelizmente, é recente, né? Então, é uma parada que é muito legal de ser discutida. E aí, como está no slide, né? Essas mulheres precisavam ser frágeis, talentosas para as tarefas domésticas, extremamente lindas, esbeltas e delicadas, né? A sociedade tende a ver a imagem da mulher
retratada nos contos. Beleza, é um conto do século XVI e a mulher não é mais vista assim. Olha, teve um cara chamado Michel Temer, né, que ele disse que a mulher tinha que ser bela, recatada e do lar. Basicamente as mesmas palavras, né? É um sinônimo do que acabou de ser dito no primeiro tópico, né? Frágeis, talentosas para as tarefas domésticas, extremamente lindas, esbeltas e delicadas. Isso também é uma questão que está atrelada à religiosidade, né? Dentro da religiosidade cristã, porque dizem que a mulher tem que ser o vaso mais frágil, tem que ser a esposa capaz, né? Tem que agir de acordo com... fazer as melhores coisas dentro de casa e tal. Beleza, pode passar, Thaís, por favor. Então, A Bela Adormecida foi escrita... Pode falar. É só porque essa questão da mulher frágil me lembra um vídeo que eu vi, vários vídeos, na verdade, que eu vi recentemente, de como era o ideal da mulher no período vitoriano, na época vitoriana. Era vitoriana, que sou péssima com isso. Mas era, basicamente, era gritante essa coisa da mulher frágil. Elas usavam eu não lembro, era um produto que poderia fazer muito mal para a visão, mas elas colocavam nos olhos, que é para dar um ar para ficar parecendo sempre que elas estavam chorando, parecia sempre aquela coisa meio avermelhada assim ao redor. Gente, eu vi isso e eu fiquei... Mas por que elas fariam isso? E aí a moça falava assim, gente, isso pode parecer absurdo, mas sim, as mulheres queriam parecer o mais frágeis possível. Era assim, absurdo. Elas passavam... Primeiro que elas realmente passavam muito mal por causa dos partilhos, então parecer frágil não era difícil. Elas desmaiavam. Pelo que eu entendi, tinham lugares nas casas que eram justamente para quando a mulher desmaiasse ser levada para lá, porque era uma coisa muito comum. Então, essa ideia da fraqueza, isso já era para quê? Para ficar bem magrinha. Então, eu já vi a moça esbelta, linda, isso e aquilo. Linda para eles, né? Porque a gente tem que discutir bastante se realmente eram bonitas ou não, de acordo com o meu gosto, por exemplo. Mas elas tinham esse desejo de sempre parecerem mais fracas, sem parecerem... eu preciso que um homem me segure. Sabe quando você vê aquela imagem da mocinha se jogando assim, bem... Era basicamente isso a vida daquelas moças. Agora, sim, na real, eu acho que não seria exatamente eu, Yasmin, o desejo delas de parecerem frágeis, sabe? Porque, assim, é o que eu estava discutindo no trabalho sobre Ana Cristina César, que é uma poeta marginal e tal. Tem um poema dela que ela fala, eu fui bruxa, fui mulher vulgar, fui o que... Tipo, falando que ela foi o que ela queria que o outro quisesse que ela fosse, entendeu? Então, isso. Assim, dentro da sociedade, existem discursos que manipulam você para fazer você agir de uma forma que você acha que é você que está querendo, quando na verdade não é você que está querendo, é outra pessoa que quer que você queira o que você não quer, entendeu? Deu para sacar? É exatamente isso. Essa questão, por exemplo, de você achar bonito ou você achar feio, você também é ensinado. Assim como você é ensinada de que você deve ser frágil, de que você deve parecer frágil ou não para conseguir um marido, era sempre em prol de conseguir um marido. Então, assim, a menina fez, sei lá, 15 anos, acho que até mesmo 14 anos, ela já tem que ir procurar um marido, porque ela não pode chegar aos 20 sem estar casada. De jeito nenhum. Isso você vê em todo o livro. Que você pega, assim, sei lá, século XIX, século XX para trás. Todo livro é sempre aquele desespero para conseguir um marido, e o que acontece com a mulher quando ela não casa, e o que acontece com a mulher para ela conseguir um marido, o que ela tem que fazer para conseguir um marido, ela tem que parecer bonita, ela tem que parecer delicadinha, ela tem que ficar de boca fechada, porque achavam que as mulheres não podiam falar nada que prestasse, e quando a mulher ousava falar alguma coisa, se ela discutir política, eles achavam um absurdo também, porque não fazia sentido como eu estou falando daquilo, então era bem... Enfim, pode continuar. Assim, já que você puxou esse gancho, dentro do século XVI, Shakespeare, um cara super famoso, né? Ele escreveu uma obra chamada Megera Domada. E aí a Megera Domada era um estereótipo da época de como a mulher não deveria agir. Por que Megera Domada? Era uma mulher que falava o que ela queria, o que ela pensava, o que ela sentia, que ela não queria se casar, não ia deixar homem botar cabresto nela, entende? Então, foram várias obras, não somente Shakespeare, era uma coisa super comum na época, retratar a megera, o modo de como a mulher não deveria agir. Para ela se casar, ela não deveria ser megera. E é interessante que o título é Megera Domada, porque ela foi obrigada a se casar e foi domesticada pelo marido. Então, tipo, era uma coisa muito comum na época. Isso aí. Pode falar, Paty.
É isso, agora você imagina os contos de fadas do século XV e XVI retratando a mulher. Eles poderiam retratar uma princesa que agia dessa forma e mostrar como ela estava certa em fazer uma coisa dessas? Não, de jeito nenhum. Se hoje, por exemplo, a gente tem Frozen, Elsa, que não se casa, que não fica com ninguém, a gente poderia ter um fato parecido na versão mais original, a gente não poderia ter. A gente não ia encontrar uma moça forte por si mesma. Tudo bem, ela ainda está no padrão, mas vamos dizer que vamos fingir que ela não está no padrão. Uma moça que não está naquele padrão de beleza. Vamos pensar em Fiona, por exemplo, gente. Fiona poderia ter existido como um conto original daquele período? Não. Olha como é Fiona. Casou, mas vamos pensar na questão estética, nos modos dela, por exemplo. Ela nunca daria certo. Então, assim, retrata sim, um dos melhores. Retrata como aquele povo estava pensando, qual era a ideia de estética que eles tinham, qual era a ideia de modos que uma moça deveria ter. E os homens eram livres, né? Assim, livres de uma certa forma, porque eles também eram muito presos a essas questões da cultura, de como as pessoas queriam que aquele homem fosse também. Sempre bom lembrar. Não estavam muito certos, mas também sofriam com essa mesma questão do que é que o povo quer que ele faça, do que é que o povo quer que ele seja, de como ele deve agir, de como ele deve fazer, mas outro momento a gente discute essa parte dos homens. Ele tinha as responsas dele também, né? Mas, assim, como eu falei, essa questão da megera, né, só para destacar, que tinha essa visão da megera, né, que a megera teve que ser domesticada, então, tipo, foi feliz naturalmente, enquanto que a princesa bela, recatada e do lar, se ela fizer tudo bonitinho, ela vai ser feliz para sempre, né? A gente geralmente não sabe, na verdade nunca sabe como vai ser o pós feliz para sempre, ninguém nunca conta essa parte da história, mas é isso aí. Então, a Bela Adormecida, ela foi escrita primeiramente por Basil, não sei como é a pronúncia correta dele, foi recontada por Perrault, também não sei a pronúncia dele, e transformada pelos irmãos Grimm, essa pronúncia eu sei. Então, como Patrícia contou, né, não era uma história específica para crianças. A real é que, tipo, histórias de contos de fada tinham teor moral, e em sua maioria para os adultos, entende? Então, tem coisas bizarras nas histórias de contos de fada, e que aí vem com os irmãos Grimm que vão transformar, né? E é interessante mostrar para vocês que histórias de conto de fada são histórias de conto universal. Então, modifica. Por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa, Netflix, né? Tem uma série muito legal na Netflix sobre isso, que mostra que a Chapeuzinho Vermelho, que a gente conhece aqui no Brasil, né? Tem uma questão, a Chapeuzinho Lobo. Em outros países, é uma mulher que vai representar Chapeuzinho e algum outro animal, um ogro. Ou então, é uma cabra e um lobo. Então, tipo, são os mesmos princípios de teor, como é que eu posso dizer? Educativo, entende? Mas com personagens diferentes. Aí, beleza. Aí, anos depois, veio o Walt Disney, né? E produziu 2 adaptações do Conto da Bela Adormecida, né? A primeira, em 1959, a princesa era vista como uma menina frágil, submissa, à procura do amor verdadeiro. E também trouxe a figura do príncipe, o que se esperava de um príncipe, como a Paty falou. A mulher tinha as coisas que ela deveria fazer, e o homem também. Então, era cada qual no seu quadrado, né? E tornava-se ele sempre era o salvador, né? Havia a dicotomia de que para cada mocinha tinha uma vilã, e a vilã sempre era o quê? Uma bruxa, né? E para o cara era sempre alguém, às vezes um monstro, geralmente eram monstros que eles colocavam, né? Mas tá bom. E já na segunda adaptação de 2014, a protagonista, na realidade, é a antagonista, que é Malévola. Então, essa história ela foi contada por Aurora, mostrando a partir da visão masculina que a mulher tem sua imagem moldada. Então, por exemplo, dentro do primeiro filme, né, da Bela Adormecida, em 59, a Malévola, tipo, aparece poucas vezes e aparece só para fazer coisa ruim, entende? E quando ela morre no final, você fala, massa, morreu, entendeu? Uma situação assim. Mas, no de 2014, Malévola, ela já conta a própria história dela, né? Então, ela mostra, tipo, o outro lado da moeda. Mostra que, assim,
ela foi enganada por um homem que disse que amava, que havia um amor verdadeiro, que após o beijo do amor verdadeiro tudo ficaria lindo, né? Só que aí acontece o quê? Ele, por conta da ganância, um cara chamado Stefan, ele por conta da ganância, ele vai e, como é que eu posso dizer, engana ela, né? Tira as asas dela, eu não vou trazer muitos detalhes, porque é um tema que é bem pesado, mas ele retira as asas dela, né, para representar algo, e aí ela fica amargurada, se revolta contra o amor verdadeiro, se revolta contra tudo. Pode falar, Paty. Pode concluir quando terminar essa parte, eu falo. Daí ela se revolta contra tudo, e aí pode falar, porque é melhor. Ok, é interessante como esse outro lado da história, essa parte que as pessoas nunca contam, por exemplo, é bem mais assim real, é muito mais fácil de imaginar que algo aconteceu dessa forma do que a visão dos contos de fadas que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, pensar nessa vida perfeita, sem, sem problemas, assim, sem problemas da parte dela, da princesa. E, tipo, tem uma bruxa, aí tem uma princesa, aí tem um príncipe, aí a bruxa faz alguma coisa errada e a princesa é perfeita, e o príncipe é perfeito, mas a bruxa é totalmente malvada. É muito mais difícil da gente aceitar hoje em dia, por exemplo. Se a gente está aqui discutindo isso, por exemplo, é porque a gente sabe que não é assim. A gente já sabe isso há muito tempo. Mas era sempre escondido isso, como eu tinha falado lá no comecinho, era sempre escondido. Você não podia mostrar uma realidade em que uma coisa absurda como essa, o cara enganou a menina e aí ela desenvolveu assim uma personalidade mais complicada, né? Vamos dizer assim, por conta disso. Você tem que aceitar assim. Ela nasceu assim e ela vai morrer assim. E é interessante que ela morra porque ela não presta para nada, ela é malvada demais. Mas não foi porque ninguém fez nada com ela. Simplesmente a princesa é perfeita e só a princesa pode ter seu final feliz nessa história. É isso. E, tipo, a Bella, dentro do primeiro filme, ela não tem ação nenhuma, velho. Tipo, as mulheres dentro do filme não tem ação nenhuma. Tipo, começa o filme, o desenhozinho, né? Começa o desenhozinho. A Bella recebendo as bênçãos das três fadas, que são super gentis, super gente boa. E aí, depois disso, vem Malévola, vai, chega lá e fala: olha, se ela espetar o dedo na roca, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Beleza. O resto da história é Bella sendo o tempo todo protegida, como se ela realmente precisasse ser protegida. E o príncipe o tempo todo procurando buscar e tal. Tipo, a outra metade do filme, uma parte é ela sendo protegida, sem poder fazer nada. E a outra parte é ela sendo. Ela dormindo e o príncipe fazendo toda a. Peraí, que meu cachorro quer sair. Toda a parte ativa da coisa, né? Então ela fica o tempo todo passiva. Então, já no filme de Malévola, ela vai reconstruir o discurso tradicional da vilã, né? Então ela quebra com aquele discurso de superioridade masculina, junto com a ideologia machista de que o homem é o único salvador da princesa, né? E que só ele pode dar o final feliz. Então, o amor é apresentado a partir de dois novos conceitos contemporâneos, né? Meu Deus, o cachorro voltou. Não mais sendo representados apenas como um homem e uma mulher, mas o amor fraternal, né? Como se fosse uma mãe e uma filha. Então, ele quebra todo esse estereótipo de que para você ser feliz, você precisa de um romance, um amor homem e mulher e tal, quando na verdade não. Então, é uma ressignificação de vários valores com relação à mulher, com relação à questão fraternal e aos vários tipos de amor que existem. Pode passar. Aí é isso que eu acabei de falar, né? Tinha esquecido desse slide, mas enfim. Então, na segunda adaptação, em 2014, a protagonista é a antagonista Malévola, cuja história vai ser contada por Aurora. E por ser contada de um ponto de vista da personagem Aurora, Malévola ganha o papel de mãe, isso que eu acabei de falar, né? Então, tanto as duas mulheres, as duas únicas mulheres da história, se tornam ativas dentro de uma história que era para ser originalmente patriarcal.
Então, gente, ao contrário, né, da primeira versão lá, em que a vilã era somente a vilã, em 2014, em Malévola, ela assume o papel de heroína, ela é a protagonista. Então, nesse novo contexto, as representações dos contos de fadas fazem críticas aos padrões sociais, e a história é recontada sob o ponto de vista moderno. Qual ponto de vista? O ponto de vista da mulher ativa, não só aquela passiva, como Yasmin falou, da princesa que não faz nada, fica dormindo, esperando o príncipe chegar. E aqui em Malévola, a gente tem uma humanização da personagem. Não é só aquela bruxa má que aparece lá para fazer maldade, sabe? Ao invés de mostrar só a bruxa, a gente mostra a primeira fada que passou por uma desilusão para vir a ser o que ela é hoje, o que ela é. Pode passar, por favor? Se quiserem comentar algo, pode falar à vontade. Então, reiterando, a representação feminina acompanha o seu momento histórico. Essas mudanças contribuem para que antigas imposições e comportamentos na mídia sejam desconstruídos. Tudo isso que a gente falou, da passividade, da questão do estereótipo. Então, contribui para que o papel da mulher seja redefinido, não sendo mais a princesa que espera se salva. Fala, Paty. Justamente a gente está falando sobre os contos em geral. Se antigamente a gente tinha só essa parte oral, então todos os contos que vinham representavam a mulher, o homem, toda a sociedade daquela forma. E aí depois a gente foi evoluindo para outros formatos. Aí depois a gente vem para a parte escrita, aí a gente já tem os livros retratando de determinada forma. Aí hoje a gente tem filmes e séries representando as pessoas, a sociedade do seu tempo. Então imaginem alguém do tempo dos contos de fadas, dos contos originais, assistindo, sei lá, Shrek, ou então a série que foi citada aqui. É uma mudança, assim, gigante. Então, se a gente acha muito estranho, assim, só imaginar uma mulher querendo parecer muito frágil, querendo parecer muito... Se bem que eu ainda vejo alguns casos assim, novamente, as pessoas que ensinam as outras a imaginar isso como uma meta. Para a gente é absurdo pensar em algo assim, para eles seria assim o cúmulo pensar em uma sociedade como a gente, com mulheres que podem fazer o que querem, com mulheres que são livres, que são ativas e que podem escolher o que elas vão fazer, como elas vão se vestir, por exemplo. Acho que uma das grandes mudanças também que a gente pode perceber nos contos é essa questão da vestimenta, porque era assim, mulher só usava vestido, aquele vestido lindo, a proporção não era aquele vestido, e aí não sei quantos mil vestidos, e hoje em dia as mulheres andam de calça jeans e short, e maquiagem, só que uma maquiagem diferente da maquiagem que a gente via naquele tempo, se é que usava maquiagem, porque também maquiagem já foi marca assim de indecência para as mulheres. Então, tudo isso vai sempre acompanhando. A gente pode observar tanto a questão de como a história em si é contada, mas a gente tem também várias outras características daquela personagem. Então, da personagem, o que tem ao seu redor e tudo isso. Pode passar. Então, em Malévola, o foco da narrativa está na fada, em como ela cresceu e se tornou má. Aquela coisa que eu falei de humanizar a personagem, né? Não mostrar fazendo maldade aleatória sem ter um porquê, sem ter uma razão. Então, a história é reinventada e não foca mais na espera da princesa em conhecer o príncipe, como as meninas falaram. Agora, o amor que interessa aqui é o amor fraternal, o amor entre as duas mulheres. Não esse amor hétero, cis, de homem e mulher. Então, Malévola se torna uma história do encontro do amor fraternal, como eu falei, entre a fada que se tornou amarga e princesa amaldiçoada. E o beijo do amor verdadeiro é agora o amor fraternal, como a imagem mostra aqui. Então, eu separei um trechinho aqui de um trabalho acadêmico que eu li, que diz assim: em vez de bruxas, Malévola traz fadas em sua origem. Em vez de príncipe salvador, o amor pode estar onde menos se espera. No lugar do final feliz, oferece muitos finais. O casamento, por fim, é uma possibilidade, não uma certeza, é uma obrigação. Sobretudo, Malévola celebra um mundo mágico e diferente. Instaura, em última instância, uma nova perspectiva mais coerente, inclusive, sobre o que é o maravilhoso. Então é isso. E é interessante mesmo essa questão
da perseguição pelo casamento. As histórias sempre tinham que começar e terminar com a princesa fazendo tudo que ela podia para conseguir o seu príncipe. Eu lembrei aqui de uma versão, só que eu não lembro muito bem como é essa versão, da... A Princesa Sereia, gente. Como é o nome dela? A Pequena Sereia. Ariel. A pequena sereia. Pequena Sereia. E, se eu não me... na versão, ela saía do... Não sei se é a versão mais conhecida, assim. Ela saía da água para... Ela não deveria ter saído da água, porque o pai proibia justamente por causa dos perigos e tal. E aí ela saía da água, e aí conhecia o príncipe, e aí a bruxa oferecia uma... essa tinha um final triste. Aí ela conhecia a bruxa falava, a bruxa não aparecia como bruxa naquele momento, claro, porque se ela aparecer toda feia, toda marcada disso e daquilo, todo mundo vai saber que ela é má, porque ela é feia, todo mundo que é feio é mal. Mas aí ela aparecia assim como gente, ou como algum outro bichinho, não lembro. Mas nada de quem você vai desconfiar. E aí ela saía e encontrava a bruxa falava que tinha solução para ela conseguir... Gente, boa noite. Boa noite, Amanda. Tudo bem com vocês? É porque assim, eu tô olhando essa aula online aqui rapidinho, mas eu já vou pro colégio, viu? Aí eu não vou acompanhar a aula toda. Aula online tudo. Certo, meu bem. Você pode rever, ver o finalzinho depois e também comentar lá como a gente tinha conversado. Pronto. Isso aqui vai ficar gravado no Insta lá? No Instagram Isso. ou no YouTube? No YouTube. No YouTube. Ah, no YouTube. Porque eu tô olhando os vídeos tudo pelo YouTube, viu? Certo. Por causa do nosso dia. Pronto, vou pro colégio. Tchau, boa noite. Tchau, boa sorte. Deixa eu ver. Sim, aí ela sai, faz o que a bruxa disse que ela deveria fazer para ficar com duas pernas, porque ela tinha que ficar com duas pernas para ficar humana. E aí nessa história acaba que a bruxa deu um veneno? Gente, era alguma coisa assim. E aí ela perde o príncipe, aí quem fica com o príncipe é a bruxa. E aí, fim da história, ela tava perseguindo o príncipe, e ela não conseguiu o príncipe, e a vida dela acabou ali. Literalmente acabou ali. Eu não sei se ela morre, se ela perde a voz. Era uma coisa assim. Mas aí, primeiro, que a gente já tem uma segunda versão, não é o final feliz que a gente costuma esperar. E segundo, que assim, a vida dela foi só perseguir aquele príncipe, e a vida dela teve complicações justamente por perseguir esse príncipe. Pode falar. A versão que eu ouvi várias vezes, que dizem que é a clássica, que é a primeira que surgiu, é que a bruxa fez aquele trato lá com a Ariel e etc. E teve esse lance todo da perna e tal, mas a bruxa não queria o príncipe. A bruxa apenas queria ficar na dela e tal, quis a voz da Ariel e foi só isso mesmo. E aí a Ariel, quando ela foi sair da água, os pés dela doíam, e depois o príncipe a rejeita e ela se transforma em espuma do mar. Eu acho que já ouvi uma assim também. Mas nessa, realmente, a bruxa queria o príncipe. Que também já acho meio estranho. Acho que todo mundo queria o príncipe, afinal de contas, não eram só as princesas. Podem continuar. Então, ela lidera sozinha, né, um conflito contra o rei, e isso é um papel de destaque que antes era assumido só por homens. Olha só, onde a mulher foi parar aqui nesse filme? Um papel de guerra, de luta, saindo da passividade, do trabalho doméstico. Então, a gente tem muito avanço aqui em Malévola. Malévola, a gente pode considerar como aquele filme que a gente sempre esperou, sabe? E que coloca a mulher no papel de destaque lá. Depois de milhares de anos com contas de fadas, a gente veio parar em Malévola. Tem que se comemorar. Na real, foi como o Patrícia e o Guri falaram, que a gente está vivendo num tempo em que essas coisas estão sendo deslocadas, né? Esses papéis estão sendo não invertidos, mas assim, havendo algum tipo de representação real, sabe? Mais verossímil, mais parecido com a nossa realidade. Porque o que impede uma mulher de liderar algo? Nada, entendeu? A rainha da Inglaterra foi, na época, uma das que liderou uma das pessoas que lideraram a parte da pirataria. Então, assim, impede quê? Impede nada, velho. Então, assim, eu não sei se vocês já assistiram o filme de Malévola, de 2014. Todo mundo aqui já assistiu? Se assistiu, é só levantar a mãozinha. Não precisa responder, não. Tem um tempinho, mas assisti.
Pronto, então é justamente isso que o Thiago falou, né, velho? As mulheres não poderiam, tinham que ser passivas, não poderiam agir de nenhuma forma, né? Assim, eu vou trazer outro ponto histórico. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando os homens foram todos para a batalha, quem tomou conta foram as mulheres. Em Esparta, quando os homens iam para a guerra, quem tomava conta? As mulheres, entende? Em Esparta, as mulheres também eram guerreiras. Se você já assistiu 300, não, deixa. Mas quando vocês tiverem idade, assista o filme 300, que é muito da hora, entendeu? E aí vai trazer esse ponto, né, de que as mulheres iam pra guerra, elas lutavam, elas tinham papéis ativos, entendeu? Então é muito da hora também. Diga não. Tem gente também que não sabe, mas na Federação Russa também, as mulheres também ficaram na guerra e muitas delas pilotaram também jatos e coisas assim. Fora também a nossa ilustre celebridade, a Lyudmila Palafanchenko, que foi uma mulher que matou 309 nazistas. Sniper. Isso me lembra também aquela questão, por exemplo, da ciência e da literatura, que os nomes das mulheres sempre são apagados e substituídos por nomes de homens, porque não fica legal você ter um livro escrito por uma mulher. Quem é que vai levar a sério esse livro? Não faz sentido você dizer que foi essa cientista que fez essa descoberta, porque quem é que vai levar a sério a mulher que fez a descoberta? Ah, não, mas foi um homem, com certeza. Então a gente coloca logo o nome de um homem, porque assim fica mais simples, fica mais fácil de aceitar. E eu ia comentar antes também, mas que eu esqueci de novo, que causa um certo choque quando a gente chega em Malévola, porque a gente sai daquelas historinhas bem... Por mais que a gente já esteja, assim, num momento mais livre de pensar mais na mulher, mais... Não só na mulher, mas em que todas as pessoas têm um passado, então, o que será que aconteceu nesse passado por ser daquele jeito? Mesmo assim, causa um choque quando você chega em Malévola e vê toda aquela situação, e depois você já vai vendo que ela não é aquela bruxa toda, e depois você tem que estar acostumando com aquela ideia de que a história que está sendo contada é um outro ponto de vista. É você vendo uma pessoa que passou pelo que ela passou e teve que suportar aquilo da forma como ela conseguiria. E a forma como ela conseguiria, que ela conseguiu talvez não tenha sido a melhor, mas depois a gente já tem uma outra perspectiva da vida dela. Mas isso são todos tópicos interessantes. Você falou de mulher em ciência também. Temos também o caso da Marie Curie, que teve. Travou só aqui? Não, acho que a internet dele caiu. Alguém quer comentar enquanto ele volta? Então vou falar só mais um pouquinho e aí eu paro. Então, assim, Fique à vontade, o assunto é muito muito tempo da vasto. história, a mulher sempre foi apagada, né, velho? Então, tipo, não quer dizer que ela não escrevesse, que ela não produzisse algo, não estivesse envolvida na ciência, não estivesse envolvida na história, em guerras e afins. Mas, assim, tem uma coisa chamada relações de poder em instituições, que é um cara chamado Foucault que vai falar isso. Eu falo rapidinho. E aí, ele vai chegar e vai dizer que essas instituições são elas que determinam algumas coisas na história. Então, por exemplo, a igreja, a questão da justiça, e a própria história por si só, ela vai determinar alguns padrões da sociedade. Então, assim, a história, ela foi, em sua maioria, porque a gente não sabe exatamente, não tem como saber, né? Mas em sua maioria, é possível dizer que foi escrita por homens e para homens. Porque, tipo, só costumava narrar os feitos só costumava narrar as ações dos homens, né? Então, não traziam as mulheres dentro da história. Eu fiz um trabalho recente sobre a Marquesa de Alorna. E, assim, foi uma mulher que agiu dentro do iluminismo, teve a família perseguida pelo Marquês de Pombal, e ela não foi contada na história através da sua literatura, que, por sinal, é incrível. É uma literatura política, para a época, é uma literatura política. Mas ela é contada pelos críticos da época como uma mulher que tem adornos, que é bonita, que é bela, tem um corpo assim, corpo passado e tal, entendeu? Então, assim,
a mulher era desvalorizada pelos seus feitos, isso quando eram reconhecidos. É isso. É chocante para a gente hoje, mas isso acontecia antes e acredito que ainda continue acontecendo. Que a gente vê mudanças, mas a gente não vê ainda não vê essa revolução toda. A mulher era mostrada da forma como eles queriam mostrar, e aí eles formavam esse ideal da mulher e depois passava para todo mundo, e todo mundo tinha que aceitar aquele jeito. E todo mundo passava de um para o outro. Uma mãe ensinava a filha como é que ela deveria agir. Ainda hoje a mãe ensina a filha como é que ela deve agir, porque ela foi ensinada assim quando era criança, pela mãe, pelo pai, por todo mundo que estava perto. Então não tem como a gente esperar tanta mudança assim de imediato. Ah, mas por que ela fazia isso com a filha? Eu mesmo, quando leio histórias, eu fico assim, gente, por que essa mulher estava fazendo isso? Por ela fez isso com a filha? Se ela sabe que isso não é bom, por que ela está fazendo isso com a filha? Porque ela foi ensinada desse jeito e porque ela não tinha muito espaço para se locomover, ela não tinha como agir tão livremente. E é fácil a gente pensar, porque o povo não fazer logo a revolução, porque fulano fez a revolução. Mas é difícil. É meio complicado você fazer. Imagine você ter uma vida toda estruturada, baseada em algo. Todo mundo ao seu redor vive daquela mesma forma. Você se incomodar com algo, você fazer. E você perder absolutamente tudo. Isso quando você não perdia a vida, para depois ainda sair mal falado por aí. Como muitas delas foram mal faladas ou quando simplesmente nem eram faladas e eram apagadas. Então, a gente nem ouviu falar de muitas mulheres que fizeram coisas assim grandes, mas que foram totalmente apagadas e hoje a gente não vê. Justamente para que muitas pessoas não vissem. Justamente para que, sei lá, muitas mulheres também não se inspirassem naqueles atos para fazer igual, para trazer uma mudança. Isso é uma coisa que a gente vê, por exemplo, em regimes ditatoriais. Você não pode compartilhar o que está sendo feito, que é para não dar estímulo, que é para não dar ânimo, que é para não dar uma visão diferente de outras pessoas, para que elas não façam igual. Então, você tem que abafar e fingir que aquilo não está acontecendo, que nada disso aconteceu. Então, as pessoas ficam presas nesse ciclo. Pode passar. Alguém quer comentar, gente? Este foi o último slide. Gente, assim, nem a lista de presenças, que eu esqueço também de falar. Então, acho que é isso, né, gente? Infelizmente, não pude terminar sua fala. Mas acontece em tempos de internet e de países diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram do assunto? A gente trouxe algo, assim, da nossa realidade, da nossa infância, da nossa atualidade. É sempre bom misturar tudo um pouquinho e ver no que dá. E sempre dá muita discussão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais alguém comentar uma coisa? Acho que mais agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente, que pôde participar do encontro de hoje. Lembrando que a gente está gravando a reunião, então vai ficar disponível no canal do YouTube, que eu coloquei o link lá no nosso Instagram. Então, quem tem problema com a internet, quem quer rever depois, também pode rever. A gente vai colocar ainda essa semana. Essa semana que vem a gente coloca lá. E semana que vem também tem que continuar com a programação, até dezembro. E esperamos que vocês gostem daqui até dezembro também.